evitei por muitos anos ir em enterros, ir em velório, porque eu sempre senti, né, muita pressão, uma coisa como se estivesse roubando a minha energia, ou como se eu estivesse muito próximo de desmaiar, ou então um sufocamento, ou enfim, uma tontura, alguma coisa desse tipo. Quando as luzes se apagam, você sente presenças além da sua? Ao fechar os olhos, você se sente distante do seu próprio corpo? Ou ainda com a sensação de estar saindo do seu próprio corpo? Ou ainda como se você estivesse caindo ou de frente para um precipício prestes a cair? Você tem medo de comentar coisas misteriosas porque de repente você pode ver ou ouvir coisas estranhas? Você vê vultos? Isso e outras coisas mais identifica que você é médium, que você tem uma mediunidade, que você é sensitivo, que você é o vaso ou jarro, vai depender da nomenclatura, da igreja, da religião, ou se você não tem nenhuma religião, normalmente você vai reconhecer como médium, né, mediunidade ou sensitivo. Isso daí não é doença, praga ou qualquer dessas coisas e também não tem nada a ver com religião. Inclusive, se você não tiver religião nenhuma, você pode ser um buscador independente e saber um pouco mais da sua mediunidade ou da sua parte sensitiva. Ah, mas eu sou obrigado a buscar alguma coisa? Não, você não é obrigado a absolutamente nada. Inclusive no vídeo anterior, eu falei para as pessoas que têm medo de dormir no escuro justamente pela mediunidade, como lidar sem buscar algo, vamos dizer assim, muito elaborado, não tem uma conexão direta com religião e não tem algo ligado a nada estranho ou diferente, apenas com a sua força, a sua energia. Você vai aprender a movimentar energia. E saber disso daí é o básico se você é médium ou sensitivo, para que você não caia em desequilíbrio. Eu percebi que existem maneiras de não ficar preso ou atrelado à religião ou qualquer uma dessas coisas e ainda assim ter acesso a informações caso você queira e seja um buscador, sem precisar mudar a tua maneira, sem precisar deixar de ser divertido, sem precisar de deixar de curtir festa, sem precisar de estar encaixotado ou no quadradinho de algo. E ainda assim, você tirar o melhor da sua mediunidade, da sua sensitividade, sem perder tua personalidade, sem perder o brilho no olhar, sem perder a tua alegria, a tua diversão, o teu contentamento, a tua forma feliz de ser, sem mudar quem você é. A mediunidade ela pode ser trabalhada de diversas formas e cada religião trabalha de um jeito. A ideia de você que quer continuar como sendo independente é você procurar qual é a sua melhor forma para você saber lidar com a sua mediunidade. Ah, Felipe, mas eu tenho medo de mexer com essas coisas e começar a ficar sentindo cada vez mais, cada vez mais. Pois é, você que não mexe com nada, por que você acredita que você está sentindo? Na verdade, você sente medo porque você desconhece. Quando você passar a entender um pouquinho, 1% ou menos até, você já vai perdendo esse medo, porque você vai começar a se conhecer, a conhecer a sua mediunidade, você vai saber lidar com isso de uma maneira diferente, não vai entrar mais no geralzão, você vai saber lidar da sua forma, e aí sim você vai começar a entrar no equilíbrio próprio, o seu equilíbrio. Independente da pessoa falar sobre uma coisa, sobre um filme, você assistir um filme, você apagar uma luz, não vai dar desespero, não vai dar agonia, não, porque você entendeu qual é o mecanismo, qual é o funcionamento. E aí, é claro, tudo vai se equilibrar. Bom, como que eu comecei então, né? Toda a minha vida eu senti, e é espíritos mesmo, não tenho como correr e falar de outra coisa, é isso mesmo. Então, assim, por exemplo, desde criança, né? Então, ia no enterro de parentes, ia no enterro de amigos, né? E acontecia de eu ouvir eles pedindo para mim passar mensagens. E aí, é claro, eu fingia de besta, ignorava. Quando eu era criança, eu ainda chorava, eu ainda falava, não fala comigo não, que eu tô com medo, todas aquelas coisas, né?
evitei por muitos anos ir em enterros, ir em velório, porque eu sempre senti, né, muita pressão, uma coisa como se estivesse roubando a minha energia, ou como se eu estivesse muito próximo de desmaiar, ou então um sufocamento, ou enfim, uma tontura, alguma coisa desse tipo. Depois eu fui crescendo um pouquinho mais, fui entendendo um pouquinho mais e comecei a me fingir de besta. Então os espíritos vinham e falavam comigo, ó, me fingia, né, não estou escutando nada, estou invisível. E aí acontecia deles falarem assim, eu sei que você está me escutando, você só está fingindo. Falava, caramba, mas como é que eles sabem, né? Porque eu não entendia o mecanismo do negócio. Então muitas vezes eu falava, tá bom, o que você quer que eu diga? Ah, fala para minha mãe isso, fala para o meu pai isso, fala para o meu irmão aquilo. E aí eu não falava, né? No final das contas eu não falava. E aí eu me fingi de surdo por muitos e muitos anos. Até que chegou um em especial que foi impossível de negar, porque é uma pessoa muito divertida, uma pessoa muito gente boa, muito do bem. E aí ele não mudou a forma dele porque desencarnou, porque morreu, né? E veio falar da mesma forma. Então ele, com jeitinho, soube conversar comigo. Aliás, foi por causa dele que eu fui buscar saber um pouco mais sobre a minha própria mediunidade. Foi por causa deste espírito amigo que, então, é claro que eu vou falar no outro vídeo com mais detalhe como é que foi o passo a passo, mas ele me deu tantas dicas que aí eu fui indo atrás, e é lógico, eu comecei por aquilo que eu aceitava no começo. Então eu tinha preconceito com muitas religiões, ainda mais as afro-brasileiras. Eu tinha assim um pavor, um preconceito enorme, uma coisa de doido. Então eu comecei mais a ir pela parte que eu achava que era mais científica. Então fui pela mecânica quântica, né? Depois eu fui sobre projeção astral, né? Experiência fora do corpo, outras coisas mais. E aí eu fui estudando de clarividência, tudo de forma independente e que não tinha uma ligação religiosa. Até que também depois, é claro, eu cheguei em outras e aí eu fui começando a buscar um pouquinho, né? E hoje, de forma independente, ainda continuei, venho buscando e estudando diversas formas como eu me conheço, como me conhecer, como conhecer a minha mediunidade e como lidar com ela, né? E hoje eu posso dizer que eu estou tão bem, tão tranquilo, que hoje eu estou ajudando outras pessoas a fazer isso por meio de comunicação assim, igual estou fazendo aqui no vídeo. Uma das ideias desse canal é disso, é de poder passar aquilo que eu sofri lá atrás. Mas hoje, por que eu demorei tanto? Porque eu estava estudando e fora isso daí eu estava vencendo um preconceito meu pessoal e até mesmo um medo de exposição, um receio, sabe, caramba, mas esse, aquele pode ver, porém tem muita gente dormindo com a luz acesa e fora os que já estão aí há muitos anos tomando remédios tarja preta por causa dessa questão. Então é para essa galera que eu vou tentar entrar com vídeos, né? Mostrando aqui a minha forma, o meu jeito. Você vai ver que eu erro, eu gaguejo, eu falo português errado de vez em quando. Enfim, eu sou um ser humano, tenho meus defeitos e também minhas qualidades. E é isso que eu quero que você pegue o melhor que você receber aqui desse vídeo. Ah, e num próximo vídeo aí, eu vou falar sobre esse espírito amigo, porque aí eu vou conhecer você um pouco melhor, você vai poder colocar aqui os seus comentários e eu vou te falar também cada busca. Como assim mecânica quântica? Da onde? Né? Quem são essas pessoas? Né? É um lugar, é aberto, é muito misterioso, você tem que fazer rituais malucos, nada disso, tá? É aberto ao público, enfim, mas a gente não tem conhecimento porque a maioria fica que nem papagaio repetindo besteira. E quando você observa, lá existe luz que clareia caminhos da clareza mental, tá? E ajuda muita gente mesmo, perdida mesmo, tá? Pessoas assim que estão de uma forma que de repente pode ser a sua de alguém que você conheça. Não dorme à noite, tá? Há muitos anos, não consegue trabalhar porque não para em lugar nenhum, tá? É taxada como doida, esquisita, mexe com essas coisas, entendeu? São pessoas taxadas assim, são pessoas extremamente assim, se elas estivessem equilibradas, você ia saber que essa pessoa
é uma pessoa divertida, alegre, inteligente, né? É uma pessoa que pega para estudar, estuda legal, ela entende, ela tem consciência, mas parece que às vezes fica meio avoada. É esse meio avoada que a gente vai falar sobre isso daí nos próximos vídeos. Pode ser o caso de qualquer um que esteja assistindo. E é claro, quando você se conhece um pouquinho mais o mecanismo, você vai começar a rir assim, à vontade, com toda abertura que você mesmo dá para você, tá? Sem medo do preconceito dos outros e entender que as pessoas são como elas são, assim como você é. E você se aceitando, é claro que as outras coisas vão ser obrigados a se aceitar também, porque, afinal de contas, nós estamos aqui num planeta Terra que tem muita diversidade e que se a gente saber lidar com essas diversidades e nós sabendo lidar com a nossa, as pessoas, a gente se respeitando, as pessoas vão respeitar e, é claro, nós podemos também ser portas, que a gente também vai estender a mão para ajudar aquele pai, aquela mãe que não sabe lidar com um filho que está com um problemaço nas costas, tá? Minha mãe e meu pai não foi atrás porque eu já casei com 18 anos, né? A minha esposa não foi atrás porque também havia um preconceito do lado dela. Eu era mais preconceituoso do que a minha esposa. Mas é claro que assim como a maioria das pessoas, ela me deu toda a força para me ir para os remédios. Vai para o remédio. Por quê? Porque ficar com uma pessoa meia, né? Assim, fica à noite, deu a noite, fica agoniado, não dorme, tem que ficar se olhando no espelho para saber quem é si, sabe? Fica meio perturbada, a pessoa fica perturbada, desequilibrada, e tudo isso porque não sabe o mecanismo que é uma coisinha, uma chavinha pequena. Você não precisa fazer nada de mal, você não precisa fazer nada de ruim, nem para você, nem para os demais. E você também vai saber lidar, porque isso daqui é uma natureza tua. E essa natureza tua, quem te criou? O Criador. Então, o mesmo que te criou o cachorro, que criou a onça, que criou o tigre, que criou as estrelas, que criou a formiga. E essa diversidade toda a gente vai ter que saber lidar. E a gente está aqui para aprender, como uma escola. Para a gente saber que está todo mundo aqui para evoluir. Então, é muito diferente? Cara, não tem diferença, não tem problema se não tem solução. Só tem problema quando tem solução. E quando não tem solução, é porque o problema não é mais problema. Aquilo dali já está solucionado. Não tem solução. Está solucionado. Bom, eu acho que você já percebeu que você é médium, que você tem a sua sensitividade e que você precisa se conhecer mais para não cair em apuros, para não cair em agonia, para não cair em depressão, para não cair em ansiedade, para não cair em nada disso. Porque tem pessoas que não são médiums, não têm sensitividade e está caindo nisso também. Ou seja, pela pressão das energias. Tem outro tipo de sensibilidade que a gente vai falar em outros vídeos futuros. Mas enfim, você já sacou? Então, que tal? Se conheça, procure. Tem vários tipos de informações, daqueles dos quais você vai aceitar. Porque inicialmente é natural. Você, assim como as outras pessoas têm preconceito com você, porque você é meio diferente, você também tem preconceito com as outras pessoas e de repente com outras religiões que poderia de repente estar te ajudando, estar te estendendo a mão. Mas você não aceita porque você tem seu preconceito. Mas tudo bem, eu também comecei assim, com bastante preconceito. E conforme eu fui me conhecendo, eu comecei a observar que existia um mecanismo, e é óbvio, eu tive a ajuda de um amigo espírita, então eu fui escutando ele também. Mas como é que é isso? Ele me falando também, aí era a primeira vez que eu estava conversando com o espírito, né? Me achando um maluco, mas continuando. Falei, não, essa pessoa aí sabe o que está falando, meu. Ele fala uma coisa, eu vou tentar fazer, e tem coisa que ele também não sabe, é espírito e não sabe, e ele fala para mim que ele não sabe, eu fico besta, mas como você não sabe? Mas eu morri, pô, não fiquei inteligente, eu não estou sabendo de tudo porque morri, né? Mas como já era amigo meu, então foi mais tranquilo. E aí nessa conversa eu fui chegando em outras coisas. Procura isso, procura aquilo. E aí eu fui procurando e fui vendo, caramba, olha, isso daqui tem sentido, aquilo ali também tem, né? E isso não caia no que não é legal para outra pessoa. De repente a outra pessoa tem medo e ela transfere para você. Olha lá, não mexe com essas coisas. Por quê? Porque essa pessoa não sente o que você sente. Na hora de dormir, você vai dormir sozinho.
O que você vai sentir é problema só seu. Você pode estar junto na cama, o casal tá lá, tá dormindo, tá junto, mas é você vivendo o seu drama e cada um com os seus. Então assim, só você sabe do seu. Procura, você consegue fazer isso daí a partir da sua casa, sem sair da sua casa, se você quiser. Inclusive, esse canal aqui vai ser uma ideia de ajuda. Óbvio que eu vou colocar outras coisas aqui que eu gosto. Então o nome do canal é Felipe Leão Vivências. São minhas vivências em outras áreas também da vida. E é o que eu vou trazer aqui. Beleza? Gostou do vídeo? Compartilha com alguém, de repente vai ajudar esse alguém, beleza? Bom, tem medo de dormir no escuro? Já fiz um vídeo falando sobre isso, dá uma olhadinha lá. E vários temas vão surgir. Tá com alguma dúvida? Coloca aqui seu comentário que eu vou ler, vou pegar sua pergunta e vou responder também, beleza? Até faço vídeo dentro do que você está perguntando, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Cada vídeo que sair você vai ser o primeiro a ser avisado e assim vai dar tudo certo. Beleza? É isso daí, até o próximo vídeo. Valeu!